da neblina. Tá certo. Tá bom, pô, Boa noite. Boa noite, Eunice. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Então, boa noite aos alunos. Você tem bastante aluno aqui, bacana. Tem bastante mesmo, que bom. Então, vamos lá, Kátia, você que começa. Bom, eu vou falar um pouquinho com o Oli, fazer umas perguntas, tem algumas pessoas que estão entrando. Eu sou orientadora aqui em Santo André, Oli, atualmente estou aqui com o período noturno, né? Então, tem a turminha que trabalha durante o dia ou faz um curso técnico e também estuda à noite. Mandei o convite para eles, mas é mais difícil porque estão em aula. Aí eu vou ter que pedir para o aluno matar a aula para assistir a sua palestra. Não vai ficar... Depende se vale a pena, né? Se vale a pena. Exatamente. Mesmo assim, eu dei essa abertura, falei, coloquei no grupo de alunos. Se alguém tiver interessado, vale a pena, né? Quando a gente tem interesse em alguma carreira, tudo vale a pena. Então, você faz conversa com o professor, né? Fala, professor, quero assistir a palestra, é interessante para mim, estou em dúvida. E nós aqui agora, no momento que a gente está, que é o momento de, né, pós-pandemia terminando, alguns adolescentes já tomaram vacina agora domingo, estão voltando, mas eu acredito, o ano passado eu assisti a sua live, Enzo, com ele, né, passado, por isso que eu peguei a música, vi algumas perguntas, mas agora a atenção deles é bem maior, então eu acredito que nós teremos boas perguntas, né, porque... Existem algumas dúvidas que nem eles sabem, às vezes nem a gente sabe como que está por vir. E uma palavra sua vai ajudar muito o aluno na hora de um vestibular. Ele acha que tudo tem que ser imediato, tem que acontecer já, né? E agora, se eu não passar? Então, esse socioemocional a gente procura trabalhar. Mas quando vem uma palavra de um profissional, é diferente, né? Então, o aluno começa a se sentir mais seguro. Então, eu acredito que você falando um pouquinho como foi sua carreira no ensino médio, né? Como tudo começou, a sua escolha profissional. E aí eu vou acompanhando as perguntas. E, Enzo, aí você que já trabalhou bastante as perguntas com ele também, a gente vai fazendo juntos aí, tá bom? Tá bom. Deixa eu começar a falar um pouquinho da minha história no singular, né? Na verdade, eu também não sabia muito ao certo o que eu queria fazer, né? Mas como eu tinha assim, meu pai é economista, então acho que isso meio que ajudou muito a direcionar a minha escolha de carreira, e eu tinha alguma aptidão com matemática e história, né? Então, as ciências econômicas, ela é uma matéria de humanos, né? Ela estuda comportamentos. Então, eu optei por fazer economia, né? Mas já voltando, talvez até já se inserindo aí no mundo da faculdade, eu não sou um economista propriamente dito, eu sou um financeiro, né? A minha carreira foi inteira talhada na área financeira, tá? Então, não tenho dúvida que a economia me ajudou muito, né? Principalmente do ponto de vista macroeconômico, né? Entender o quanto uma posição de governo, aumento de taxa de juros, inflação, desemprego, impacta no meu mundo de empresa, tá? Mas eu sempre fui um financeiro. Então, eu corri toda a área de finanças, e hoje eu sou responsável pela área financeira da empresa que eu trabalho, mas, assim, a economia me ajudou muito, sem dúvida, como ferramenta de tomada de decisão na empresa. Tá. E você tinha dúvida entre uma carreira e outra? Ou você já estava decidido? Vou pensar para economia e não tenho segunda opção. Não, eu tinha dúvida. Na época, a gente não tinha, na GV, a gente não tinha ainda o curso de economia, né? A gente só tinha administração na GV. E a GV era uma escola que eu sempre almejei para entrar, né? Acabei que não entrei na GV, mas por isso que eu fiquei, né, pendendo entre administração e economia. Eu cheguei até a passar, eu saí do singular, aí prestei as três, na época eram as três públicas, aí passei na Unesp, aí peguei tiro de guerra, aí depois que eu peguei tiro de guerra, eu resolvi fazer cursinho, não fazer absolutamente, peguei um ano só no tiro de guerra, né? E aí prestei no meio do ano a GV, que GV era meio e fim do ano, não passei,
Aí, no final do ano, prestei PUC, passei, aí fiz a economia na PUC. O desespero dos alunos é de prestar e não passar, né? Ele acha que ele tem que passar agora, entrar no vestibular de imediato, eu vou perder um ano da minha vida, né? Se eu for fazer um cursinho ou se eu for decidir, e não é bem assim, né? Então, não é, Kátia, eu vou até desmistificar um pouquinho isso, até na live que eu fiz com o Enzo, eu falei sobre isso. Eu me formei tarde, né? Eu me formei com 25 anos. Tá. Mas nesse interim eu tinha algumas noções. Então, assim, o inglês era fundamental que eu fizesse. Então, eu parei, ou seja, depois de ter feito o tiro de guerra, entrei com 20 anos na faculdade, me formei com 25, mas no meio da faculdade, eu fui morar fora por um tempo, porque eu sabia que eu precisava fortalecer o inglês. Né? E eu, com 25 anos de formado, me dediquei muito no trabalho, né? Também imagino os seus alunos aí noturno, né? Então, eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, aí por um tempo tranquei a faculdade, fui morar fora. Mas o que eu fiz pós-faculdade, que eu enxerguei meio que para fechar essa lacuna, né? Eu fiz 3 MBAs seguidos. Eu acho que até, eu vejo hoje, talvez eu deveria ter feito de uma outra forma, né? Porque eu não tinha experiência para fazer algo, um MBA, uma pós-graduação, né? Mas eu já fiz, uma vez formado pela faculdade, segui com 3 MBAs, e em campos distintos, porque eu também já trabalhava em empresa, e eu não queria só ficar focado como um financeiro, né? Então, eu fui fazer, sim, o MBA em finanças, depois fiz um MBA em contabilidade, depois fiz MBA em marketing. Aí, já olhando como profissional, eu não queria ser um profissional que só soubesse de uma matéria. Eu queria ter um esboço maior. Mais amplo, né? Então, aí eu acho, meio que, sei lá, completei a lacuna que eu achei que eu tivesse se formando tarde, e digo mais, e aprendi inglês tarde também, porque eu aprendi inglês com 22 anos, não é que eu já tinha já era formado numa escola de inglês e fui fortalecer, não, eu tinha inglês bom da escola, do singular, né, mas eu sabia que eu precisava falar, eu precisava entender, eu precisava me comunicar. Conversação, né? Então, eu me formei tarde, aprendi inglês tarde. E aí, como forma de, talvez, completar essa lacuna, aí eu fiz 3 MBAs seguidos, né? E aí, depois eu continuo, porque depois eu continuei estudando, aí fui fazer mestrado fora, mas aí, não sei se tem perguntas, mas essa é o que eu fiz, né? Mas voltando à pergunta inicial, eu não tinha certeza absoluta de economia, tá? Eu caí em economia. Eu acho que economia me ajudou, sem dúvida, mas hoje... Eu não sei se eu faria economia. Eu provavelmente tentaria uma administração. Por quê? Porque eu olhei muito com viés financeiro, né? Então, eu procuraria, sei lá, alguma escola que te prepara mais para o mercado de trabalho. Eu não achei, pelo menos na minha escola, a PUC não me preparou para o mercado de trabalho. Tá? Ela me preparou para ser um economista, provavelmente trabalhar em um governo, ou trabalhar numa empresa privada, mas como economista. E não como financeiro, que era o que eu sempre quis fazer, né? Sim. Mas eu me descobri lá na faculdade, né? Essa importância que você deu, que você ressaltou do idiomas, é uma coisa que eu pego muito no pé dos alunos, né? Porque muitas vezes o aluno fala, eu não vou trabalhar numa empresa multinacional. Mas é de um pouco diferente, não é bem isso, né? Até mesmo para uma oportunidade de intercâmbio dentro das faculdades, tudo isso envolve o idiomas. E nunca é tarde, porque às vezes o aluno está com 18 anos e fala, agora não dá mais tempo. Não, dá tempo sim de aprender o idiomas, né? E nós temos aqui muitos alunos que já estão até no alemão, porque trabalham em multinacionais como a Volkswagen, então... Realmente, o idiomas, ele pesa muito. Na verdade, é quase que obrigatório agora. É obrigatório, porque cada vez mais a gente compete no mercado de trabalho com pessoas globais. Então, imagina que uma pessoa que nasce na Suíça, ela fala no mínimo 4 idiomas. Sim.
né? Então, e mais que isso, né? Esse pensamento digital, eu não sou da era digital, mas eu aprendi a viver na era digital, e mais com a Covid, né? A forma de trabalho mudou muito. Hoje eu não tenho obrigatoriedade de estar sentado numa cadeira lá em Mauá, que é onde eu trabalho. Eu estou trabalhando de casa, né? A gente está pensando aqui, eu já morei em Londres, fiz mestrado lá, inclusive, mas estamos pensando em voltar para Londres. Então, a gente não pode ficar imaginando, né, ou ser regional do ponto de vista profissional. A gente não pode achar, não, eu só vou competir no ABC. Desculpa, se você só vai competir no ABC, então é melhor, entendeu? É melhor ficar em casa, não sai nem para brincar, porque o mundo é globalizado. Olei, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui existe uma dúvida muito grande entre os nossos alunos, e eu acho que você tocou num ponto nevrálgico aqui no nosso papo, é que a nossa live é sobre economia, mas muitos alunos perguntam que estou na dúvida de fazer economia ou administração, tá? E muita gente que está nessa live também tem essa dúvida. Então vamos entender uma coisa. O que faz um economista? Não, o economista, geralmente, ele decide sobre os... Você simplista na equação, mas eu vou me aprofundar nisso. Sobre os rumos da economia, ou ele é um analista econômico de alguma empresa. O que ele faz? Bom, ele tem lá indicadores, sei lá, juros, inflação, e ele vê como aquilo vai afetar o mundo dele. Né? Isso, em grandes, diria, uma grande perspectiva, é o que o economista faz. Tá? O administrador ele é mais generalista. Então, o administrador ele pode trabalhar em diversas funções, desde a área de recursos humanos, né, porque ele tem um pouco de tudo, mas ele não se aprofunda, por exemplo, na economia, macroeconomia, microeconomia, econometria, que são matérias mais especializadas, tá? Mas, assim, eu acho que isso diverge um pouco, Enzo, porque também depende da escola que você entra. Eu tenho certeza que a economia na GV e no INSPER é muito diferente do que a minha economia da PUC, entendeu? Eu tenho certeza que essas escolas, elas focam mais, sei lá, no lado de ser um executivo na área econômica, né? Do que outras escolas que focam mais na ciência humana. Então, a minha grande, não é queixa, mas a minha grande frustração com a PUC, o curso que eu fiz, foi que me formou um cientista humano, e não era isso que eu queria na minha vida. Aliás, o Wole, essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, porque assim, quando a gente fala de economia, na própria economia geral, os grandes teóricos da economia, então você pega aquela escola da Áustria, a escola da socialista, a escola de Chicago, né, que o Paulo Guedes... Chicago, isso. Existe assim também, por exemplo, você falou assim, a PUC, ela tende mais a parte humanas. A GV, acho que é a parte mais de negócio, né? Existe, por exemplo, a Unicamp, tende mais para uma parte... E isso daí, as empresas sabem, e as empresas sabem e elas procuram... Sabe, eu quero um economista formado que tem um perfil da GV, ou um economista que tem um perfil da GV INSPER, né, que é mais ou menos a mesma coisa. Isso. O perfil da PUC, ou isso não tem nada a ver? Não, Enzo, eu não vejo isso. Eu acho o seguinte, até pela... Quando você é um profissional que está saindo da faculdade, ou que está fazendo faculdade, eu acho que você é capaz o suficiente de se moldar à necessidade de uma empresa, né? Então, é bom ser novo por conta disso. A gente que é velho, puta, empaca no conceito. Você é velho, imagina eu. Você tem lá o seu preconceito estabelecido e aquilo equivale. Para aqueles que são novos, eles se formatam ao que a empresa quer. Tá? Aonde eu trabalhei, nunca me disseram, eu quero um economista, nunca vi isso. Eu quero um economista do INSPER, ou da GV, ou da PUC, ou Nunca vi isso. Eu nunca vi isso. É muito mais, eu diria que é muito mais comportamental, é muito mais coeficiente emocional do que coeficiente intelectual. É o que o pessoal chama de soft skills. Né? Exatamente, é muito mais soft skills. É muito mais soft skills isso. O Wole, nós usamos um termo muito técnico chamado soft skills.
Você pode explicar para a moçada? Posso. Ou dar exemplos? O que eu... Aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui, pessoal. Hoje, nós estamos fazendo uma live de economia. Mas se essa live fosse de administração de empresa, de engenharia, de psicologia, não importa a área, de todas as lives que eu fiz, a parte comportamental é muito importante. E todos eles usam o termo soft skills. Tá? Perfeito, Enzo. Então, você pode dar um exemplo? O que é um soft skill? Envolve a parte comportamental. Né? Então, por exemplo, é uma pessoa que sabe trabalhar muito bem em equipe. Isso é um soft skill. Ela não precisa ter... O melhor exemplo é esse, né? Ela não precisa ter vindo da faculdade, né? Ela não precisa ter feito Harvard. Aliás, diga-se de passagem, né? Não é porque ele fez Harvard, ele tem soft skills. Então, eu acho que este é a grande... Os profissionais, assim, eu vejo muitos profissionais, principalmente da área comercial, são profissionais que, não menosprezando aqui, pelo amor de Deus, mas profissionais que têm muito soft skill e muitas vezes ele não vem da faculdade mais premiada, mas a habilidade de negociação, a habilidade de saber, de convencimento, de venda de um produto, de precificação de um produto, é absurdo, entendeu? Então, eu quando contrato alguém, eu contrato muito mais pelo comportamento do que pela universidade. Porque eu sei que se aquela pessoa for dedicada, ela vai ter o coeficiente intelectual. Agora, não adianta ela ter o coeficiente intelectual e não saber trabalhar em equipe, por exemplo. Não ter o famoso soft skill. Entendeu? Uma outra pergunta. Quais são os maiores empregadores de economistas hoje? Você falou empresa, mas onde mais? Mercado financeiro, como é que está? Mercado financeiro emprega bastante. Eu acho que hoje, com o advento da XP, a gente vê cada vez mais essas corretoras boutiques, né? Emprega muito economista. Emprega muito economista. É que sempre fica ali naquela zona cinzenta, né? É o economista ou é o engenheiro? Né? O engenheiro, ele tem... Porque para trabalhar no mercado de capitais, ambos precisam ter competência de exatas, né? O engenheiro, você, obviamente, precisa embutir na cabeça dele aspectos humanos que vêm da economia e, obviamente, a teoria macroeconômica, principalmente, tá? E o economista, ele tem uma base, de novo, a PUC não me deu isso, mas acredito que as outras, como eu falei, INSPER, outras faculdades menos humanistas e mais de exatas, vão dar esse ferramental para o economista competir com o engenheiro, tá? Mas eu vejo muito, principalmente no mercado de capitais, para quem gosta de ações, opções, derivativos, enfim, futuro, tem muito campo. É que eu trilhei o caminho, apesar que eu adoro o mercado de capitais, né? Eu invisto em opções, né? Tem até umas dicas para passar para o pessoal de podcasts aí muito bom para o pessoal ouvir. Mas eu trilhei o caminho da empresa. Agora, sem dúvida, o mercado de capitais é um mercado que emprega muito economista. E nós temos, assim, o mercado de capitais, podemos dizer bancos, empresas... Bancos, empresas... E empresa de consultoria também? Também. Empresa de consultoria, por exemplo, né? Uma das empresas... Aliás, quantas empresas de consultoria não são de ex-presidente de Banco Central, que às vezes precisam fazer um cálculo econômico? A gente, por exemplo, aqui na empresa, eu contratei... Agora me falha o nome, acho que chama íntegra ou integradas, não sei. Eu sei que é de algum ex-presidente aí de Banco Central que eu precisava fazer um estudo econômico para evidenciar que estar em Manaus, por exemplo, dá muito mais benefício de tributo que estar em São Paulo. Estou dando um exemplo. Aí eu contratei uma empresa de consultoria econômica, tá? Então, você tem corretoras, bancos, essas empresas de investimento, fundos, né? Por exemplo, trabalho até hoje para um fundo de investimento britânico. Esses fundos buscam também economistas. Então, tem um campo vasto, né? Por isso que eu falo, né? Assim, há um limbo entre finanças e economia, né? O que a gente está falando aqui é o limbo entre os dois.
Explica para a gente, então, aqui, para deixar bem claro. Aliás, viu, gente, vocês não têm dúvida, pode perguntar aí à vontade. Pô. Fica à vontade. Mas explica enquanto isso, o pessoal vai pensando e pergunta, o que é esse limbo entre finanças? Sabe por quê, Wole? O que acontece é o seguinte, né? Eu não sei qual que é a perspectiva da moçada que está querendo economia, que está na dúvida entre economia e administração, e agora você está falando de uma terceira via aí que eu não estou... Não é uma terceira via. Eu entendo que finanças ele é muito mais voltado a mercado de capitais, aquilo que eu falei, é muito mais voltado à valorização de empresa. Vamos, talvez, para ser simplista, valuation, né? E economia, ele é mais voltado para o aspecto global de um país, né? Então, taxa de juros, câmbio, inflação, desemprego, como é que se você... O que acontece se aumenta a taxa de juros? Eu preciso, às vezes... Por exemplo, né, para dar um exemplo claro, o Brasil é um target inflation. O que é um target inflation? O Brasil, ele é obrigado a seguir uma inflação anual. Então, está lá que o Brasil segue sempre a inflação de 4,5%. É a meta de juros. A meta de juros, a meta de inflação. Meta de inflação. O economista ele vai usar de todas as ferramentas possíveis para atingir a meta. Né? Então, o economista ele tem uma visão mais global das coisas, né? O financeiro, ele é mais o cara do valuation, ele é mais o cara que vai falar assim, bom, essa ação, o preço justo dessa ação é tanto, está sobrevendido, está sobrecomprado, precisa investir, ou pensar num portfólio de ativos para minimizar risco. Então, o financeiro ele é muito mais voltado para essa questão de mercado de capitais no sentido da valorização de empresas, tá? Kátia. Já começaram as perguntas aqui para o Wole. Uma pergunta que eu queria fazer, Wole, é que você disse que fez MBA. E parece que você foi até a China já, né? Em um dos cursos que você fez lá. E é legal para o aluno falar, eu quero também fazer MBA, mas o que é MBA, né? Para o aluno saber. Pode explicar, por favor? Claro que posso. É que o MBA, o nosso MBA aqui, ele é um pouco... O termo não é o termo melhor empregado para um MBA no exterior, tá? O que a gente tem aqui, de fato, são pós-graduações, tá? O MBA no exterior, ele te dá um embasamento muito forte para você ser um profissional mais completo, tá? Então, aproveitando esse gancho, eu fiz 3 MBAs no Brasil, né? Em áreas distintas, e eu fiz um mestrado em Londres, né? É um MBA em Londres, que me deu uma visão completamente diferente dos MBAs que a gente tinha localmente, né? Porque lá o princípio, o que eles chamam é de casos reais. Então, os professores, não é engraçado, né? Lá você vai para a aula já estudado, porque o professor, ele simplesmente começa a fazer pergunta do que você faria naquele caso real. Então, você estuda, ele te dá uma série de teorias para estudar, te dá um caso real, né? Por exemplo, por que a Honda cresceu mais que a Yamaha no Japão? E aí você tem que se posicionar em relação a isso, né? E é muito no aspecto profissional o MBA no exterior, tá? Muito no aspecto você se tornar um profissional melhor. Então, uma das matérias eu assisti na China, era uma matéria de macroeconomia, diga-se de passagem, e a gente teve que fazer a gente fez uma excursão para a China e era um caso prático. Então, existia lá um caso prático a ser estudado e você precisava contactar, seja governo chinês, seja empresários chineses, marcar entrevistas para você formatar o trabalho, né? Então, assim, é brilhante. O conceito do MBA no exterior é brilhante perto do nosso. E lá é dedicação 100%, né? Não é dedicação 100%. Né? É totalmente diferente. Lá eu tinha aula de terça, quarta e quinta. Aí eu tinha que ler entre sexta e segunda 300 a 400 páginas. Então, assim, mas te dá uma capacidade como profissional absurda. E depois que eu fiz o MBA lá em Londres, eu trabalhei em Londres, né? Me abriu esta porta também. Fui trabalhar na Bombardier lá, na área de... A gente conhece a Bombardier, compete com a Embraer, mas eu fui trabalhar na área de trens. E aí fiquei responsável
eu trilhei minha carreira em finanças, mas lá eu fiquei responsável por ser o estrategista-chefe para o Reino Unido, África do Sul e região nórdica. E o meu MBA, por incrível que pareça lá, foi de estratégia, não foi de finanças. Eu já tinha o MBA de finanças do Brasil, eu já tinha o MBA de marketing, e eu, de novo, querendo procurar ser um profissional mais completo, fiz lá fora um MBA de estratégia, né? E depois trabalhei por 2 anos na Bombardier, lá na Inglaterra. Experiência única, né? Experiência única. Eu acho que aí vale a pena, só para aqueles que estão começando, né, na carreira, né? Uhum. Eu procurei dos meus 20 aos meus 30 anos estudar o máximo possível localmente, né? Todo o dinheiro que eu ganhava eu revertia em estudo. Uhum. E dos meus 30 aos meus 40 eu procurei internacionalizar a minha carreira. E eu sabia que a forma mais fácil de obter um emprego fora era fazendo mestrado, né? Porque a própria universidade, ela te emprega no exterior. A universidade que você vai fazer no exterior, ela te emprega no exterior. Então, isso me ajudou muito, Que bom. Estamos cheios de perguntas, Enzo. Você pediu... Então, vamos lá. Kátia, como você é a chefa da live, Gabriel Vitor pode abrir o áudio para fazer pergunta ou para o chat? Ele pode abrir o áudio. Gabriel, você está aí ainda? Pode falar, Gabriel. Opa, boa noite, tudo bem? Fala, Gabriel, boa noite. Boa noite. Não quero criar polêmica aqui, nada disso, mas eu faço engenharia, né? E é falado muito que a capacidade de análise de um engenheiro, ele às vezes concorre muito com o de um economista, né? Isso é verdade mesmo? Isso é verdade, Gabriel. Isso é verdade, porque, de novo, economia nada mais é do que modelos matemáticos, né? Toda a teoria econômica ela é baseada em modelos matemáticos. E o engenheiro ele tem essa capacidade, né, analítica, assim como matemático, assim como estatístico, assim como a pessoa que faz tecnologia. Então, o pensamento econômico, o pensamento, né, dos modelos econômicos são pensamentos matemáticos, tá? Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim. Ele concorre muito com o economista, o engenheiro. Certo. Aliás, vai ter uma live de engenheiro no mercado financeiro que vai ser com o Lucas Osório, que é o filho da professora Rose. Vai ser amanhã, né, se eu não me engano. Bom, tem outra que aqui, Ive, olha lá. Se eu fizer um curso de economia, eu tenho possibilidade de trabalhar com exportação e importação? Tem. Sim, uma coisa que eu aprendi na Inglaterra, eu acho que a gente tem que ter em mente, você tendo senso comum para as coisas, né? Você tendo, que para a gente traduz aqui como bom senso, você pode trabalhar em qualquer área. Entendeu? Obviamente, o economista vai trabalhar em biologia, mas, de novo, são conceitos matemáticos, são relações matemáticas de causa e efeito. Então, um economista pode trabalhar numa área de exportação e importação sem problema nenhum. O que não dá é o economista calcular prédio, né, Gabriel? Isso o economista vai fazer. Mas as relações, essas relações matemáticas, elas se convergem, né? Talvez ele a pergunta, Kátia. Aí vem a pergunta da Natália. Ela perguntou: como é o trabalho de um gestor da área financeira de uma empresa? Apagar incêndio. Não, estou de brincadeira. Não, a gente pode agregar muito valor, porque você pode opinar, né, desde um empréstimo, né, até uma margem de um produto, né, a precificação de um produto, dado quanto aquele produto vai entregar, até você olhar um novo negócio que a empresa vai investir e você fazer o famoso valuation, né, a avaliação de valor daquele novo negócio, né? Existem coisas burocráticas, por exemplo, eu sou responsável pela área de contabilidade, eu sou responsável pela área de impostos, são áreas mais complexas, mas o que eu tento passar para a minha equipe olhe tudo sempre com viés de gerar mais rentabilidade.
Então, não interessa se você... Assim, depois que eu comecei a entender as estruturas brasileiras e internacionais, fiscais, por exemplo, e a gente acha que a área fiscal é uma área extremamente burocrática, você vai ver o quanto de oportunidade você tem. Quando você entende uma legislação diferente aí do Paraguai em relação ao Brasil, quando você entende as benesses de Manaus em relação ao Brasil, quando você entende as benesses das Ilhas Virgens, de Caimã, de Barbados, de Luxemburgo, da Holanda. Então, você tem um mundo a ser explorado, né? Então, sempre olhar com viés de rentabilidade, tá? Mas tem áreas burocráticas, sim, que o gestor da área de finanças também toca. Certo. Minha vez? Então, Gabriel, então, você meio que tem que usar o seu conhecimento para tentar prever algo ou pode influenciar de modo positivo ou negativo o capital da empresa que você trabalha? As duas coisas. Não se esqueça que o soft skill, trabalhar com pessoas também é influenciar pessoas. Então, esta é uma competência que, como líder, você precisa ter. Como líder, não. Como em qualquer posição da empresa. Você precisa influenciar pessoas. Não significa você não mudar a sua forma de pensar, os seus preconceitos, mas você precisa influenciar. É normal. Quando você vai para uma reunião de comitê de diretores, é uma influenciação, um trabalho de influenciação, para cima e para baixo, né? Porque quando eu comecei, a forma de trabalho com um chefe é totalmente diferente do que é hoje. Hoje as pessoas podem opinar, podem falar. Na minha época, você tinha que ficar quieto, entendeu? Então, ainda bem que as coisas mudaram, né? Ainda bem que as coisas estão mudando. Tá certo. Olha, que empresa que você trabalha? Eu trabalho numa empresa chamada Vitopel. É uma empresa de filmes plásticos. Tá. A gente faz 70 mil toneladas por ano de filme plástico. Muito bem, o Júlio pergunta, em relação ao Bovespa, como a empregabilidade... Ô, Júlio, você está dizendo em relação à corretora, acredito? Se for isso, deixa que eu pego aqui, Enzo. Eu acho que abriu muito. A questão do mercado de capitais no Brasil, ela evoluiu muito. Mas quando você compara com o mercado americano, é triste. É muito triste. Nossa! A gente está falando aqui de, acho que 400 ações brasileiras. Agora que abriu as BDRs, que você pode operar recibos de empresas americanas aqui, eu acho que só de recibos de empresas americanas são 600, mas a Bolsa Americana, ela tem mais de 3 mil papéis, né? E só vou aprofundar esse tema porque é um tema que eu tenho estudado muito. Eu tenho estudado muito opções, e aqui já vai a dica para quem gosta dos podcasts da vida. Eu sigo um pessoal que se chama Option Alpha, na verdade é um gringo, tá? É inglês. Mas, assim, eu estudei em Londres, opção também, estudei derivativos em Londres. Mas o cara, ele passa com uma simplicidade, como funcionam opções, que a gente acha que é o bicho de 7 cabeças, é mais difícil que ações, mas é muito legal. Acho que vocês, para quem gosta, aí vale a dica, chama Option Alpha, trabalha opções, e trabalha vendido em opções. Eu não vou começar a entrar aqui, porque é muito detalhe. É muito técnico, mas vale a pena para quem gosta de mercado de capitais, quem está pensando aí em trabalhar com ações e opções. Você sabe, Woolley, nós tivemos vários cursos aqui de mercado de capitais, né? Nós já ganhamos o Desafio Bovespa e nós temos um aluno que gostou tanto da brincadeira e ele é considerado o corretor mais novo da XP. Que legal, hein? Que genial isso, Enzo. Então, nós muito temos bom. Uma certa tradição. Muito legal. Agora você vê uma coisa que está saindo muito ultimamente, é você ver live de economista, não? Tem. Pelo amor de Deus, o que mais tem? Muito. É que a XP, primeiro, ela fez um modelo de negócio brilhante, né? Ela conseguiu democratizar o investimento, né? Que antes era só para as camadas mais altas. Antes você só tinha... Tem investimento que você só acessava com R$1 milhão na conta. Então a XP ela conseguiu pulverizar isso. E a reboque disso, né? Vem todas as
as corretoras. Então, hoje você vê vários produtos de várias corretoras. Por isso que eu acho que esse mercado ele expandiu muito para o segmento do economista, né, de quem vai fazer economia, que quer trabalhar em mercado de capitais. Expandiu muito, né? Mas não se iludam, pessoal. É muito trabalho, né? Não tem dinheiro de graça, né? Não tem almoço de graça, não existe almoço grátis, e não existe fórmula do sucesso. E eu já vi muita pessoa quebrar. Então, cuidado. É bom, mas esse negócio é viciante, pode ser um problema. Olha, eu vi que também nessas, o famoso LinkedIn, que nossos futuros alunos vão acabar fazendo um LinkedIn, né, para se envolver, é básico, né? E eu vejo no mercado financeiro que mulheres, né? Agora tem muitas mulheres que estão fazendo live, se envolvendo. Muitas mulheres, muito, né? E muito boas. A filha do Barça, inclusive. Muito boas mesmo. Tá bem legal o Instagram que elas fazem e tem se destacado bastante aí o público feminino no mercado financeiro. Isso é bacana. Sim, Kátia. Fala, pode perguntar. Não, eu ia até pegar um gancho aí que também vejo no LinkedIn as startups, inclusive a Nubank, né? Que é uma startup brasileira. Eu acho capital. Deixa eu pegar essas duas questões. Sim, sem dúvida. Existem muitas mulheres brilhantes nesta carreira, né? Eu acho que talvez não tenha sido uma carreira tão explorada anteriormente, mas hoje eu vejo muitas mulheres entrando no mercado de capitais, né? Às vezes sendo responsável por mesa de operações. Então, eu fico muito feliz de ver o público feminino trabalhando, né, como economista. É muito legal. E só para ainda ir um pouco além, né? Uma outra profissão que está muito em moda, que não faz parte daqui, mas que eu já dou a dica que é importante vocês conhecerem, é a questão de tecnologia. Né? E também tem muitas mulheres se envolvendo na questão de tecnologia. Né? E hoje já é matéria de, por exemplo, eu sei que do INSPER, a economia do INSPER, acho que tem uma matéria de tecnologia. Então, é fundamental que vocês também tenham esse viés tecnológico, porque a questão das startups, voltando ao seu ponto, Kátia, ela vem muito a reboque da digitalização da informação. Né? Os mercados, eles deixaram de ser físicos, ainda bem. Né? Hoje, os mercados são todos virtuais. Sim. E aí, só que ainda você não tem soluções, tem muita coisa sem solução para os mercados virtuais. E aí é a oportunidade das startups. Né? Eu faço parte de um grupo da GV Angels, que investe em startups, tá? Muito focado na questão de tecnologia. Então, o economista, né, pegando o viés do economista, o economista também pode ser um empreendedor, e que bom que a gente está ensinando isso. Exatamente. Aos nossos alunos atualmente, né? Eu aprendi isso lá em Londres, eu tinha isso era muito claro, né? Mas agora as escolas estão pegando esse viés de empreendedorismo. Então, é fundamental que vocês aí, ao longo da carreira de vocês, escolham também, vou ter minha própria corretora, vou trabalhar no family office, vou montar minha plataforma de operação, né? Só pegando o gancho aqui para não me estender mais. Este cara que eu sigo de opções, ele montou uma plataforma de robôs que opera opções. Tá? Então, é um conceito novo, né? O conceito dos jovens de hoje, né? A comunidade se ajuda, então eles criam robôs e você pode clonar os robôs das operações de opções que se faz, e você pode fazer testes, né, o famoso os testes para ver se funciona o robô, e a partir daí colocar o robô vivo. Então, assim, esse é o mundo atual, onde vocês estão entrando. E agora o economista tem que saber matemática, não tem jeito. Não tem jeito mais. Não, apesar que agora coloca o robôzinho para fazer, né? Não vem com esse papo, não, é? O problema é que para fazer o robôzinho precisa saber matemática. O aluno fala, eu quero fazer economia, mas odeio matemática. Aí fica difícil. Equivale a dizer que eu vou fazer medicina e odeio sangue. É mais ou menos exatamente, isso. Nós temos uma pergunta da Natália.
Ela escreveu: vocês acham que para ter conhecimento amplo na área econômica também é importante saber a área administrativa? Eu acho que todo e qualquer conhecimento ele é válido. É que para perguntar para mim isso é meio que a resposta é óbvia. Sim, tem que ter. Você não pode. A mensagem tem que ser: você não pode estar na sua zona de conforto achando que aquilo que você sabe muito é aquilo que vai te possibilitar o seu futuro. Não tenha dúvida que as coisas mudam, novas pessoas vêm ao mercado de trabalho, e se você... Eu acho que a medicina é a matéria, provavelmente, né, a profissão mais bonita, porque ela não restringe a idade do conhecimento, né? Então, o médico, independente da idade, ele tem que estar reciclando, seja por tecnologia, seja pela ciência. Então, isso vale para qualquer profissão, tá? Então, quanto maior conhecimento, mais bem posicionado você vai estar na sua carreira. Mais seguro, né? Mais seguro. Mais seguro. Se você tivesse que dar alguns conselhos para um estudante de alguém que quer prestar economia e entrar numa faculdade de economia, o que você falaria para um estudante que ano que vem vai estar no primeiro ano de economia? Sugestão que você daria para ele enfrentar o curso? Boa pergunta. Essa pergunta eu não tinha me preparado para a resposta. Eu não ia falar para ele beber no ano que ele entra na faculdade. Já que ele deixou de beber. Apesar de que isso não, mas eu precisava falar, hein? Eu tenho uma dica, eu acho que tem algumas coisas legais. Acho que a primeira coisa, Enzo, que eu falei na outra live também que a gente fez, é entender o currículo da faculdade. Porque, de novo, entender o currículo da faculdade, não se peguem, eu acho que usem o meu exemplo de frustração em relação à faculdade que eu fiz no passado para vocês, né? Então, como é que você pode melhorar aquilo que eu fiz? Então, precisa saber o currículo da faculdade. Para aqueles que estão pensando em ter uma carreira internacional, se a faculdade tem algum tipo de convênio com uma faculdade no exterior, tentar ouvir quem já estudou na faculdade e já se formou, tentar ouvir aqueles que estão estudando na faculdade. Eu acho que isso enriquece muito quando a pessoa ela entra na universidade. Aí ela sabe onde ela está entrando, entendeu? Não é pego de surpresa igual eu fui, entendeu? Se eu tivesse essa noção na idade de vocês, eu teria feito isso. Né? Então, procurem saber o ecossistema que vocês vão estar vivendo. E se aquilo faz sentido para vocês como profissional, futuros profissionais. Esse negócio de verificar, você sabe que é uma coisa legal, né? Eu estava conversando com uma live com uma engenheira e ela falou exatamente o que você falou, sobretudo se ela tem convênio com alguma faculdade no exterior, que você possa ir estudar um pouco lá, voltar, até ter duplo diploma. Putz, para economia isso eu acho fantástico. Muito, aliás, qualquer profissão, Enzo, assim, o que eu aprendi de estudar no exterior é que, infelizmente, se dá mais valor para quem tem um currículo internacional do que um currículo... Infelizmente, porque você tem faculdades que são melhores que as faculdades do exterior aqui. Né? Mas se há empregabilidade, aí também a gente não pode ser besta. Se há empregabilidade, por que não fazer? Obviamente, se você conseguir juntar um bom curso no exterior e for alguma coisa que você queira fazer, é o melhor dos mundos, né? Mas ter um diploma no exterior fez diferença na minha vida, eu diria para você. Ai, bacana. E pessoal, estágio, desculpa, Kátia, não entendi. O estágio, você conseguiu fácil, foi difícil? Eles já pensam em tudo, né? Não, o estágio foi engraçado. Tudo bem, eu tive um empurrãozinho, eu tive uma ajuda lá do meu pai. No começo, tive uma ajuda do meu pai, que me chamaram para trabalhar com os amigos. Enfim, ele tinha amigos, né? Eu estava fazendo primeiro ano de faculdade, e aí tive a oportunidade, mas o que me manteve no trabalho foi o trabalho. Não foi meu pai, não. Foi seu pai. Foi a primeira chance, tive um empurrãozinho, mas eu me lembro que eu cheguei a trabalhar 28 horas. Então, acho que esse esforço abriu muitas portas, até para avançar na carreira relativamente, com um tempo relativamente rápido. Eu acho que se trabalhava muito, né? E muito a ser visto positivamente pelos meus chefes da época, tá?
Então, assim, não tenham medo de trabalho. Eu acho que algumas dicas. Pô, ninguém vai morrer de trabalhar, né? Mas às vezes precisa ficar um pouco mais. O que o chefe quer ouvir, às vezes, é, pô, não, deixa que eu faço isso. Isso são soft skills, mas que corroboram depois numa efetivação, entendeu? Essas pequenas coisas que mudam a forma que você lidar com o seu empregador, entendeu? Muito bem. Tudo bem. Kátia, tem a honra. Tem a honra. Estamos terminando já, né? Tem mais Pô, que pena, que pena. Tá muito gostoso. Eu acho que eu vou fazer economia, hein? Ele me convenceu. Não, mas eu me arrependo de não ter feito. Eu me arrependo. Ai. Ana Luísa, boa noite. A Ana foi minha coordenadora por São Bernardo. Que bom te ver. Ana, tá no mudo, tá no mudo. Ô, Ana, abre aí a câmera, pô. Que bom te ver aqui, Ana. Que boa surpresa não podia isso. deixar, né, de ver vocês, claro, prestigiar todo mundo, mas eu tinha que dar um oi para o meu ex-aluno, né? Boa surpresa. Não sabe a felicidade que eu estou de te ver. Eu fiquei tão contente de ouvir você, que coisa mais linda! A gente vê o profissional que você é hoje, a maneira como você fala da sua profissão, fiquei muito feliz mesmo e muito orgulhosa de Obrigada. ver. Saiba que você e o Enzo são parte dessa história, viu? Sem vocês, eu não estaria aqui, sem dúvida. Agradeço muito ao que vocês fizeram de mim como homem. Tempos bons, não? Muito bom. Muita felicidade. Nossa, que saudades. Precisa aparecer para dar um oi para gente. Preciso, viu? Eu sou vagabundo, porque eu tô trabalhando aqui em Mauá, não é longe, é pertinho. Arruma um tempinho, o Enzo também está lá no Singular de São Bernardo, então vem dar um oi. Você mora onde, Eu Rô? arrumo. Hã? Você mora onde? Eu moro aqui no Bairro Jardim, aqui em Santo André. Eu tô pertinho, Enzo. Eu não tô. Tô pensando seriamente em voltar para London ano que vem, viu? Estamos planejando. Tá bom. Então Mas antes disso, vem dar uma passadinha aqui. Eu vou sim, Ana. Matar saudade. Parabéns, muito obrigada viu? por estar participando junto. Obrigado pelo convite. Sabe que eu sempre sonhei em sair no jornalzinho. Acho que o jornalzinho mudou um pouco, tá um pouco mais. Eletrônico agora. Agora é só revista e é tudo eletrônico. Kátia, desculpa aí atrapalhar vocês. Enzo, boa noite. Olha, um beijo. Boa noite, Ana. Bom te ver, viu? Beijão. Saudades de você. Saudades. Sucesso. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau. Ai, na linguagem do adolescente de hoje, ai, que fofo, tá? Tudo para ele, você tá fofo. Pois é, mas não tem problema, eu tô a caminho dos 50, já agora não tem problema, meu. Eu sei que tem duas pequenas aí, né? Duas pequenas. Bom, vamos mudar de assunto, então. Muito bom. Tá certo, gente. Woolley, muito obrigada, prazer em conhecê-lo. Obrigado, Kátia. Muito bem-vindo. Obrigado. E uma das competências socioemocionais que você tem, a sua simpatia, né? O seu jeito, o seu carisma que você tem, que você continue assim, com muito sucesso, tá? Na sua empresa, para sua esposa, as suas pequenas que estão vindo aí, né, no mundo diferente, né? Exatamente. Enzo, obrigada aí pela parceria comigo aqui à noite. O Enzo é expert já na... Enzo Eu falei, pô, será que eu não vou ver ele hoje? Não. Entrou conheci, eu achei que era ele, mas você mandou bem, viu, Kátia? Eu mudei. Mas foi um prazer em vê-lo. A próxima vez espero que tá tomando um suco com você. Vamos. Você sim, eu não, eu ainda posso. Tá bom. E os nossos participantes, claro, né? Os convidados, os participantes do chat. Kátia, eu vou deixar aberto aqui. Eu tenho LinkedIn. Eu não sou. Eu peço desculpa já que eu tenho. Eu não sou da geração, não sou milênio, então eu tenho dificuldade em algumas coisas, mas eu tenho LinkedIn, aquilo que precisarem de mim. O Enzo tem meu contato. Se tiverem alguma dúvida fora aqui, qualquer coisa que eu possa ajudar, sentar para conversar. Fiquem à vontade, tá? Tá ótimo, é muito importante para eles terem uma base aí através do LinkedIn, né? Ali É ali que começa tudo, exatamente. Eu coloquei o link, né, das nossas palestras que estão acontecendo no chat para todo mundo, e aí vocês mandem para os seus amigos, de acordo com o interesse, ou mesmo para saber um pouquinho sobre a área. É muito importante a gente conhecer outras áreas, né? Não se fechar somente na nossa.
Muito obrigada a todos. Uma ótima noite, ótima semana. Obrigado a todos. Um abraço para vocês. Obrigado, Ole. Obrigadão. Tchau, Um abraço. Obrigado, Katia. Abraço a todos. Obrigado. Outro abraço.